coisas através do texto que lemos. Primeiro, eu entendo que as guerras nunca vão se acabar enquanto estivermos do lado desse céu. Todos que chegaram aqui esta noite, inclusive o aniversariante, precisamos todos compreender, queridos irmãos, que enquanto estivermos do lado deste céu para cá, as guerras nunca vão cessarem, nunca vão se acabar, e sempre haverá tempos trabalhosos e tempos de guerra, porque o versículo 15 diz: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. É bem verdade que nosso desejo é que as guerras cessem, é que as dificuldades cessem, é que os dias maus venham estar se acabando. Mas como disse, é bem verdade que os tempos em que estamos aqui, os anos que passamos aqui, são anos de guerras difíceis, e precisamos sempre estar com o Senhor. Nós bem sabemos que todo ano os reis saíam para a guerra. Então todo ano era ano de peleja, era anos de dificuldades, era anos de vencer as batalhas e às vezes até perder batalha quando não se estava com o Senhor. Por isso que o salmista Davi deixa claro quando diz: uns confiam em cavalo, outros em carro, mas ele diz: nós fazemos menção do nome do Senhor, porque quando o Senhor está no controle e na vida do servo de Deus, os anos são anos de bonâncias, são anos de vitória e são anos de glória. Mas ainda nós podemos aprender algo no texto que lemos, é que, meus amados irmãos, Davi envelhece, mas não se torna um homem desestimulado. Sabe, queridos irmãos, a velhice veio na vida do rei, a velhice vem na vida de todos. A pergunta que não quer calar é: será que quando passassem os dias e quando entrar anos e chegar mais anos, nós estaremos com estímulos, ou nosso estímulos estará se acabando? Davi era aquele homem, queridos, que diante da idade passando, dos anos que vinham, o seu corpo físico se exaustava, ficava exausto, ficava, meus irmãos, sem força, ia perdendo as forças, mas o seu vigor espiritual nunca se acabava. A parte B do versículo diz: e desceu Davi e com ele os seus servos. Veja que Davi muito poderia, aqui aproximadamente seus 60 a 65 anos, Davi poderia dizer: eu vou descansar, eu vou enviar homens que ele tinha, homens valentes, homens que poderiam, irmãos, estar à frente de guerra e fazer toda a diferença. Ainda que o rei Davi não estivesse, eles poderiam fazer grandes coisas a favor de Israel e ganhar grandes vitórias. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos, que Davi era aquele homem que tinha estratégia. A palavra e as estratégias estavam com Davi. O controle, Deus usou Davi como uma lâmpada em Israel. E os soldados bem conheciam a história e os traços da vida de Davi, as vitórias que todos os anos que se encontrava guerreando, Deus estava dando na mão do rei Davi. Então tudo passava, toda vitória, todo tempo de glória, toda a alegria que eles tinham em meio aos anos, tinha um que era Davi, que Deus usava para dar estratégia, para mostrar como eles iriam, irmãos, agir diante das guerras. E eu posso dizer para os irmãos que sem Davi os soldados entenderam que não havia vitória em Israel. Davi era aquele homem que Deus escolheu. Davi era aquele homem que representa o candelabro, era a luz que brilhava em Israel. Então não poderia ter outra pessoa na frente, porque Deus escolheu Davi. Algumas pessoas, nós observamos que escolheram Saul como rei, mas Deus disse: não escolhi Saul, eu escolhi Davi como homem segundo o meu coração. O povo escolheu Saul, mas Deus disse: é Davi que eu escolhi. Ele é diferente, ele age diferente, ele anda diferente, e a lâmpada está sobre ele em Israel. Samuel ungiu ele como rei, e ungiu ele como aquele que iria guerrear as guerras, e sairia às guerras, e venceria as guerras. Então Davi era esse homem. Davi fez o que, irmãos?
desceu com os seus servos. Davi não era aquele homem que perdeu o estímulo na trajetória da vida. Davi era aquele homem que o corpo físico estava quebrado, estava cansado, estava deslacerado. E eu quero crer que até quando ele subia do cavalo para ir às guerras, o soldado deveria pensar e dizer: Davi, fica em casa, tu já está em tal idade, tu precisa descansar, Davi, tu precisa ir com a mente pensando: se Davi for morto, como é que nós vamos vencer as guerras? Isso no final do versículo, do 3 do capítulo 17, ele vai expressar o que estava dentro dele. Então eu entendo que quando ele saía para as guerras, os soldados ficavam olhando e dizendo: eu preferia que o rei ficasse lá e nós estivesse guerreando, para que ele não venha morrer. Mas o que é que entendo aqui, irmão? Que o desejo de Davi era estar na frente das guerras. Mesmo com suas limitações, o seu desejo era estar sempre com os soldados, sempre com eles. Ele não era aquele líder que ficava desestimulado. Não era, ele era um líder excelente que olhava para ele e não se espelhava nele de fato. Olhava para Davi e dizia: eu quero ser como Davi, eu quero estar na guerra com ele, eu quero viver como ele. De fato, os soldados aqui, mas o desejo deles era tomar uma posição, porque eles sabiam que as guerras eram perigosas. Então eu aprendo que Davi, ele não era um homem desestimulado, porque disse que ele desceu às guerras com os seus servos. E diz o texto: desceu Davi e com ele os seus servos. Os irmãos já imaginaram se Davi descesse sozinho para as guerras? Os irmãos já imaginaram, na velhice, 60 a 65 anos, Davi precisando dos soldados para descer as pelejas e não achar um? Mas sempre os soldados de Davi, irmãos, uma vez, quando o filho de Davi, Absalão, tentou tomar o seu trono, diz, queridos irmãos, que Davi saiu chorando com um pano na cabeça, descalço, e pediu até alguns para ficar em Jerusalém, mas eles disseram: não, Davi, nós vamos contigo. Em outras palavras, eles falaram: o teu choro é o meu choro, a tua alegria é a minha alegria, os momentos bons que tu passaram, nós se alegramos, agora o teu choro também será o teu choro, tu vai descer, nós também descemos contigo. E ia aquele monte de soldados chorando com Davi. Sabe o que é isso, irmãos? Eles olhavam em Davi e via as vitórias que alcançaram. Nem líder vence guerras só. Todos que chegaram até aqui são partilhantes das vitórias do presbítero Sebastião neste local. Ninguém consegue vencer só. Cada um tem sua parcela. Cada um tem o seu momento aqui como servos de Deus. Mas eu aprendo outra coisa aqui interessante, é que por mais que espiritual que nós sejamos, irmãos, nós sempre nos cansamos. Estes dias eu falei sobre isso e uma pessoa falou: irmãos, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não me canso. Você se cansa. Por mais espiritual que seja, você se cansa. Por mais espiritual, por mais saúde que nós tenhamos, a obra, irmãos, ela faz com que nós venhamos ficar exaustos. Agora, se nós não trabalharmos, não vem cansaço. Eu nunca vi ninguém se cansar sem trabalhar. E alguém pode dizer: eu não me canso. Certamente, se alguém não se cansa, é porque não trabalha. Porque Davi trabalhava. Davi ia para as guerras, Davi estava numa luta, e numa luta travada, e guerreiro vem para cá, e Davi com espada para cá, e Davi com espada para lá, e Davi guerreando, e Davi lutando, lutou tanto que o texto diz, e Davi se cansou. É tanta luta, é tanto problema, é tanta dificuldade, irmão, é tanta coisa, que chega um momento que nós dizemos: Jesus, glória a Deus, eu estou exausto, estou cansado. Mas nem nós mesmos vemos, irmãos, o nosso cansaço, porque o Espírito Santo vai nos dando força, e quem vê às vezes o cansaço não é nem nós, é quem está do nosso lado. Às vezes nos desgastamos tanto, que o cansaço vem, às vezes nós mesmos
não vemos que estamos cansados, porque temos amor pela obra. Às vezes o presbítero Sebastião, às vezes diante, irmãos, como o presbítero Cício, como o presbítero que está aqui, o presbítero Adriano, o presbítero Isaac, eles são conhecedores disso, nós somos conhecedores, os coordenadores são conhecedores, que vem o cansaço, nós faz tanta coisa que o cansaço vem. Glória a Jesus. E eu digo mais para os irmãos, é no cansaço que às vezes o inimigo quer nos atingir. É no cansaço que o adversário olha, enxerga e diz: ele está cansado, ele está frágil, eu consigo ver a limitação dele, e é aqui onde eu vou atingi-lo. Louvado seja Deus. Que o texto diz, irmãos: e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Às vezes nós se cansamos, irmãos, porque a luta é tremenda. A luta espiritual é tremenda. Hoje, o inimigo não vai usar as pessoas com espada física, não. Porque ele viu uma vez que Pedro cortou a orelha de Malco, e o próprio Cristo disse: Pedro, punha essa espada na bainha, que a nossa luta não é contra a carne, Pedro. Não é assim. E o inimigo olhando. E o inimigo vendo, então, em outras palavras, eu quero crer que o inimigo diz: eu vou usar mais espada, se ele agora está usando as partes espirituais, eu vou usar espadas físicas. Então aí Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o espírito, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então o inimigo, ele agora ataca com palavras de calúnia, palavras contrárias, e vem nos entristecer essas palavras, e vem deixar a igreja, o povo de Deus, aflito. A luta, irmãos, agora é espiritual. O inimigo não vai usar mais armas físicas. Então se levanta um com a palavra contrária, então se levanta um com a calúnia, então se levanta um falando coisas contrárias. E quando as pessoas ficam sabendo, aí vem os ataques. Parece, irmãos, eu digo na congregação que é mais fácil nós levar uma pedrada de uma pessoa que está lá profanando o nome de Cristo, longe de nós, do que aqueles que estão perto. Oh, coisa difícil é quando são mais atingidos pelas pessoas que estão perto de nós. Se alguém lançar uma pedra de longe, ela pode até acertar, mas chega devagar. Mas se lançar uma pedra dessa igreja, dali para cá, em nós, e pegar, a dor é grande. Agora, o mundo está lá fora. As pedradas se lançaram, nem chega até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu aprendo aqui que por mais espirituais que nós devemos ser, nós se cansamos. E como nos cansamos. Mas ainda há algo interessante para nós, que diz no versículo de número 16: Isbibenote, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Eu aprendo que nós devemos sempre nos levantar para defender a liderança. Todo líder precisa de ajuda. Todo líder precisa de ajuda. Quantos Isbibenote não se levanta contra a nossa vida? Quantos Isbibenote não se levanta contra a vida do presbítero Sebastião? Muitos se levantam, irmãos, todo ano. Hoje é um momento maravilhoso, o culto de ação de graça. E nós poderíamos estar falando a parte, né, daquela parte que nós nos alegramos, mas quando um servo de Deus, ele presta um culto de ação de graça, mesmo diante de ataque, mesmo diante de dificuldade, nós estamos englobados no que o salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo é nas bênçãos, é nas lutas, é nas dificuldades, é nas aflições. Tudo bendiga o teu santo nome. É porque nas aflições é que o nome de Cristo também é glorificado.
O nome de Cristo não é glorificado apenas quando o mar se abre e nós passamos dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas o nome do Senhor é glorificado quando alguém tenta nos destruir, nos acabar, e nós estamos firmes dizendo: Deus pode, nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar. Louvado seja Deus. Esbibenote, as tuas armas e ferramentas não vai atingir um servo de Deus. Aleluia. Esbibenote, irmãos, eu estava vendo, pesquisando algo, e eu achei interessante, até nosso pastor te falou uma vez. Esse homem que era neto do gigante Golias, e que eu achei interessante quando ele estava falando que ele guardou aquela espada, sabe, ajeitando a espada, dizendo: no dia de Davi, no dia que eu me encontrar com Davi, essa espada vai ser usada. Diz que a espada era nova, nunca tinha usado. O propósito era: o que você fez com meu avô, agora eu vou fazer com você. Porque há muitos irmãos, infelizmente, e nós não podemos deixar isso em branco, que preparam ferramentas, que diz: quando ele estiver fraco, quando ele estiver nos momentos de fraqueza, é aqui aonde eu vou. É muitos que têm preparado. É nesse momento que eu vou agir, é nesse momento que eu vou fazer, é nesse momento que a espada vai ser usada. Aí Deus olhando de cima: mas escute, lá tem um homem chamado Abisai que não vai deixar. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: às vezes estamos na posição de Davi, não estamos vendo o inimigo, mas ele olha para nós e diz: ele não está me vendo, é agora. Aí Deus levanta, meus irmãos, Abisai para dizer: mas eu estou lhe vendo, você não vai ferir o rei, você não vai matar o rei, você não vai apagar a lâmpada que está em Israel com palavras contrárias, com calúnias. Louvado seja Deus. São ferramentas, irmãos, que eu prefiro encontrar-se com este homem chamado Esbibenote, com uma ferramenta vindo ao meu encontro. Louvado seja Deus, de que alguém me atacar sem eu ver. Há muitos que nos atacam, que te atacam sem você ver. Aleluia. Mas há muitos que Deus levantou com o nome de Abisai, como soldados valentes, que vai dizer: escute, você não vai passar daqui, você está limitado. Era o rei lá guerreando, era o rei fazendo a obra, era o rei, meus irmãos, lutando, e Abisai com cuidado no rei, com cuidado do rei, com cuidado do rei, guardando, protegendo, lutando e com o olho no rei, lutando e com o olho do rei, dizendo: eu vou cuidar de Davi, eu estou vendo que ele está fraco, tanto está guerreando que a fraqueza bateu, mas eu estou olhando para ele, ele não vai desfalecer, vai falecer. Eu me lembro do apóstolo Paulo, irmãos, era pedradas, leva para fora, pedradas e pedradas. Meus irmãos, aí diz que os discípulos arrodearam Paulo, fizeram uma oração e levaram Paulo para dentro da cidade. Mas sabe o que é isso? A lâmpada gentílica estava a ponto de ser apagada. Pedradas. Porque enquanto você estiver aceso ou acesa, nunca espere que não terá alguém para querer apagar essa lâmpada.